meus amigos e amigas, muito bem-vindo a todos aqui no Salão Virtual, Salão Doutrinário do IKB, Instituto Kardecista da Bahia. Um abraço fraterno a todos os irmãos, companheiros de trabalho, ao nosso grande amigo Edivaldo César e a todos os demais colaboradores desta casa, tão importante para esse movimento, que é o movimento espírita, e que possamos todos nos unir sempre na divulgação da doutrina e nos conhecimentos doutrinários que nós estamos hoje compartilhando. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, mas antes faremos a prece, a oração de abertura. Elevemos o nosso pensamento ao alto, em agradecimento ao nosso Pai, por mais este momento tão sublime e importante para as nossas vidas. Que possamos nos dedicar, nos doar para receber a intuição, a inspiração necessária para o estudo de hoje acerca da reflexão evangélica. Que sejamos envolvidos na energia da paz, do amor, da gratidão. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje temos a tarefa de falar sobre um tema que está no capítulo 25 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o título desse capítulo é Tende Calma. Realmente é algo que todos nós necessitamos em algum momento da vida. Necessitamos estar envolvidos nesta vibração, nesta sintonia de equilíbrio, de harmonia, de serenidade. E é isso que a calma nos traz. E também colabora e nos ajuda a resolver os problemas do dia a dia, as dificuldades, a enfrentar os desafios comuns a qualquer pessoa. E às vezes, quando perdemos este controle, este equilíbrio, esta serenidade, a situação pode se agravar, assim como também pode se tornar, às vezes, insolúvel. E principalmente em relação aos efeitos que nos causam do ponto de vista físico e espiritual. Mas o tema de hoje é relacionado a uma frase que Jesus apresenta, profere, no momento em que ele se encontrava com os seus apóstolos e muitos discípulos. A frase é a seguinte, que Emmanuel retrata nesse capítulo. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 10. E essa passagem do Evangelho de João diz respeito a esse momento em que Jesus estava próximo à multidão de quase 5.000 pessoas, com necessidade de pão, de alimento, estavam isolados, distantes de qualquer fonte que pudesse fornecer tudo isso que eles precisavam. E os discípulos estavam preocupados naquele momento, porque não sabiam como lidar com aquela situação. Tantos homens carentes, necessitados, tantas pessoas que estavam ali, e sem o alimento, sem condições de fornecer o sustento para aquelas pessoas. No entanto, o apóstolo Filipe, ele se aproxima e diz a Jesus que só tinha 200 dinheiros para alimentar, para abastecer aquelas pessoas. E ele diz, mas isso não é o suficiente, não vai bastar para todas as pessoas, para atender a essa dificuldade toda que nós estamos aqui enfrentando. E André, o apóstolo, leva até Jesus um homem que estava com uma cesta de 5 pães de cevada e apenas 2 peixes pequenos.
e todos discutem naquele momento, mas Jesus, entretanto, ele recebe aquela doação, ainda que simplória, com a certeza de que havia muito valor naquilo que estava sendo oferecido. E ele manda que todos se assentem, se acalmem, se tranquilizem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. Então aqui já percebemos um primeiro sinal das necessidades que às vezes colocamos acima da nossa própria condição espiritual, da nossa condição de harmonia com o ambiente, com as pessoas, e nos perdemos às vezes esquecendo de fazer o que o mestre nos ensina aqui agora. Se assente, se acalme, se tranquilize, se harmonize antes mesmo de fazer qualquer movimento. E em seguida, Jesus realiza o famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E distribui alimento para todas as pessoas que estavam ali. Todos receberam pães e peixes. Então, fica claro que o mestre, através da sua sintonia com o Pai, foi capaz de realizar aquela multiplicação e provar aos homens também que é possível, através da confiança irrestrita em Deus, da fé robustecida nos princípios que o Pai, que o Mestre nos traz através do Pai, são importantíssimos para que a gente possa enfrentar qualquer obstáculo da vida. Eventualmente, podemos sim nos deparar com grandes dificuldades, mas isso não significa que vamos desistir ou que vamos nos entregar às lamentações, às reclamações, ao medo, enfim, a tudo aquilo que nos paralisa, impede de enfrentar com dignidade, com integridade, com respeito, aquilo que se apresenta diante de nós. Aquele obstáculo, aquele impedimento, aquela barreira que precisa ser superada sim, uma vez que estamos aqui na carne e sabemos que necessitamos dessas experiências. Precisamos enfrentar essas provas que são também uma forma de progredir, de crescer, de melhorar moralmente e espiritualmente. Então, nesta bela lição, percebemos que os homens que estavam carentes, necessitados daquele alimento, não apenas do alimento material, mas principalmente estavam necessitados de paz, de equilíbrio, de harmonia, de serenidade, do alimento da alma que o Cristo acabava de lhes oferecer. E é isso que a maioria de nós, às vezes, quando se encontra numa situação complexa, dificilmente se lembra que estamos aqui sob o amparo divino, sob a assistência espiritual do Cristo e de todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai. Temos o nosso anjo de guarda, os amigos benfeitores espirituais, protetores, guias, enfim. E nenhum deles desampara qualquer um de nós. Muito embora a dor e o sofrimento às vezes sejam também consequências dos nossos atos, sejam do passado, sejam do presente, das nossas escolhas, e que por isso mesmo necessitamos nos corrigir, buscar endireitar as nossas veredas para rever também a maneira como estamos agindo, a maneira como estamos pensando e tudo aquilo que nós estamos desejando para as nossas vidas. Então as pessoas que lá estavam pediam socorro a Jesus, desesperadamente.
Mas, infelizmente, elas não tinham condições de manter o equilíbrio e a fé, até mesmo para poder receber do alto a inspiração, a intuição, porque muitos de nós, às vezes, imaginamos que basta orar, basta pedir, basta rogar a Deus, mas vamos perceber, de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, que existe a nossa parte em meio a todo esse processo. Temos também que contribuir fazendo o nosso esforço, fazendo o nosso sacrifício, nos dedicando de boa vontade, de boa fé, àquilo que pretendemos, àquela proposta que está sendo realizada, desde que seja também de acordo com o bem, com o amor, com a fraternidade. Aí sim, estaremos também sendo co-auxiliados, essa é a palavra. Estaremos sendo amparados, coadjuvados em meio a essas necessidades que estamos buscando e desejando para as nossas vidas. Não basta só pedir, é necessário também se movimentar, ir em busca, ir além daquilo que é a especulação, o pensamento, a ideia, mas sim colocar em prática através da sua força mental, através da sua força de vontade, através da sua própria atividade enquanto espírito encarnado que somos. Então, apesar de todo esse tempo que já se passou, desde esse ensinamento do Cristo até hoje, os dias de hoje, a pessoa humana ainda, quando vive essas situações, as criaturas desesperadoras, realmente acabam se queixando de Jesus, acabam se queixando da espiritualidade de Deus, demonstram ansiedade, medo também, e não conseguem ser coadjuvadas em todo esse processo, porque também não se permitem, não dão espaço, seja pelo medo, pela insegurança, pela desorientação. Enfim, tudo isso acontece porque não queremos ainda ouvir esse convite à calma, ao equilíbrio, à harmonia interior. Através da própria respiração, nós conseguimos estabelecer uma relação de harmonia conosco e com o ambiente. Por exemplo, quando existe em algum momento, algo que nos deixe atônitos, aflitos, faz um teste, respira profundamente, calmamente, e nós vamos perceber que naquele momento as ideias começam a fluir melhor, o pensamento passa a ter mais exatidão, e assim conseguimos sim solucionar às vezes aquele problema, ou mesmo pensar em alguma coisa a ser feita posteriormente. Mas se nos deixarmos envolver pelos batimentos cardíacos acelerados, pela respiração ofegante, pela movimentação descontrolada do próprio corpo, ou dos membros do corpo, aí será muito mais difícil se manter em ordem, se manter em equilíbrio. Então, às vezes recebemos alguma notícia inesperada que nos abala emocionalmente, ou mesmo diante de uma crise financeira que acontece diante de todos nós, ou mesmo diante de uma pandemia como nós estamos enfrentando. E às vezes parece que aquilo não vai acabar, não vai ter fim. Parece que aquilo permanece e nós alimentamos isso por conta ainda das dificuldades, das nossas limitações comuns, nós sabemos disso. Ou às vezes quando enfrentamos um problema de saúde que nos tira da rotina, balança a nossa esperança sobre a vida, os planos futuros que nós tínhamos, enfim. Essas coisas costumam realmente tirar o chão dos nossos pés. Essa é a verdade. Mas muitas vezes pensamos que tudo isso está perdido, que não há solução, que não há mais nada a ser feito e que Deus nos abandonou.
Essa é ainda a postura e o pensamento daquele que perdeu a fé, daquele que tem pouca fé, talvez, daquele que ainda não conseguiu alimentar dentro de si a presença divina, a esperança e a convicção de que existe um Pai que cuida de todos nós. Então, esses pensamentos são extremamente equivocados, estão desalinhados com a nossa proposta, a proposta divina que Deus fez a cada um de nós. E justamente por pensar dessa forma é que não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. E esquecemos que nós precisamos também bater nas portas certas para encontrar soluções para esses problemas que a gente enfrenta. E a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a porta de Deus. É a porta do Criador, da origem, da fonte de todas as coisas. A partir desse momento em que nos colocamos a serviço do Pai, em que rogamos a sua misericórdia, o seu amor, a vida começa a receber um novo brilho, novas cores, novos caminhos. Porque em todas as situações de aflição, de desespero, é preciso manter a calma e entender que Deus nunca vai nos deixar. Porque Ele é o nosso Pai. Ele está aqui ao nosso lado o tempo inteiro, através dos seus emissários, dos seus mensageiros, dos nossos amigos bondosos. Apesar de não enxergarmos às vezes, mas nós sentimos sim aquela sensação de bem-estar, de alívio, em meio a todo esse turbilhão de coisas que nós enfrentamos constantemente. Porque Deus é o nosso Pai de amor e de bondade. E entender que Deus, na maioria das circunstâncias, não pode nos afastar também, às vezes, das expiações, das provas que temos que enfrentar, das dificuldades que temos que passar em algum momento da vida, porque essas experiências são também educativas para o espírito, para a alma. E ter consciência disso nos coloca num patamar de calma, de harmonia, de serenidade. Porque todas essas experiências têm como objetivo também o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso intelectual. Sim, porque nós estamos aprendendo com cada uma delas. Se hoje eu errei, amanhã vou me esforçar para acertar e não errar novamente, para ser melhor do que fui hoje, com mais amor, com mais bondade no coração, com mais equilíbrio, com mais calma. Se agir de forma impetuosa, precipitada, então, numa próxima vez, vou respirar fundo. E aqui me fez lembrar da água da paz, que Chico Xavier tanto fala, ou melhor, que Emmanuel ensinou a Chico, quando alguém lhe incomodasse, quando alguém lhe acusasse, lhe ofendesse de alguma coisa, você tivesse vontade de responder, você encha um copo de água e coloque na boca. Mas não engula a água. Espere. Deixe a pessoa falar. Enquanto ela estiver falando, você fica com a água na boca. E evita, assim, desequilíbrios, conflitos, guerras, confusões, respostas indevidas. E depois você tem a condição de refletir melhor sobre aquilo e dar a resposta que precisa ser dada. Então, com essa calma, com mais fé, poderemos sim controlar e gradualmente encontrar soluções para as nossas vidas. Vamos lembrar que o desespero, o desânimo são péssimas companhias, péssimos conselheiros, e só complicam ainda mais a nossa vida, a nossa situação. Diante de um problema, tenhamos firmeza, coragem para enfrentar. É claro que é um exercício diário. Nem todos nós conseguimos 100% das vezes, dos momentos, reagir de uma forma tão harmoniosa e equilibrada.
Mas nessas horas é preciso procurar, sim, os amigos espirituais, pedir auxílio, orar a Deus e receber naquele momento, e perceber que nós vamos receber naquele momento boas inspirações, renovando a nossa fé e tendo a certeza que um dia após o outro nós teremos para resolver e solucionar as nossas dificuldades, porque nada está perdido. Até mesmo muita gente diz, e se não resolver nessa existência, já foi, já era. Não, nós somos imortais. Somos espíritos que estamos vivendo aqui mais uma etapa. Vivemos essa vida, já vivemos tantas outras e vamos continuar a viver. E vamos transformar cada uma delas em novas lições, em novos aprendizados, para mudar também os nossos valores, para alterar o nosso estado de humor, os nossos sentimentos. Se antes eu era impetuoso, precipitado, hoje já sou mais equilibrado, mais sereno, mais calmo. E assim vamos nos fortalecendo, fortalecendo também a proposta divina, a proposta do Cristo em nossas vidas. Porque Jesus nos mostrou, através do seu grande exemplo, ele foi humilhado, maltratado, abandonado, mas quando já estava na cruz, orou a Deus e pediu ao Pai que nos perdoasse. Pediu a Deus que tivesse misericórdia de cada um de nós, deixando assim uma profunda compreensão de tudo o que acontecia na sua vida, naquele momento, da missão que ele abraçou, do suplício, do sacrifício que ele teve que fazer e da sua grande resignação e calma diante dos problemas que ele estava passando. E essa é uma grande lição, uma lição de fé e calma também para a humanidade, de paciência. Vamos procurar nos espelhar e aprender com ele. Então, quando a tempestade cair em nossas vidas, quando estivermos de cabeça quente, quando a vida parecer não ter saída ou perspectivas de melhoras, tenha calma, tenha fé, tenha coragem, resignação. E assim vamos continuar firmes e fortes no propósito do trabalho, da resignação, da oração a Deus e aos benfeitores, levando a nossa vida até o dia que o nosso Pai permitir. Sejamos dignos também conosco mesmo. Sejamos dignos com o outro, íntegros em nossa convicção, em nossas atitudes, em nossa fala, porque muito mais do que imaginamos, do outro lado da vida, tem muita gente também que nos ama e que deseja o nosso sucesso, a nossa alegria e a nossa felicidade. Então, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos agora fazer a prece de encerramento após essas reflexões tão importantes e pertinentes para as nossas vidas. Que possamos refletir e meditar sobre cada uma dessas mensagens que Jesus nos trouxe e os benfeitores espirituais. E assim, colocarmos em prática em nossas vidas. Que a paz de Deus esteja em cada um de nós. Que assim seja.